Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui já é de tarde, por isso eu disse boa tarde. Já iniciei o vídeo faz tempo, mas eu perdi, achei que eu tinha gravado a introdução e não gravei. Hoje é mais um dia aí pra vocês, na minha vida aqui como desenvolvedor, trazer várias coisas aí pra vocês, que eu tô trabalhando e etc. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou voltar com os vídeos aqui no canal, tô falando isso já pela terceira, quarta vez em menos de um ano. Mas creio que agora vou conseguir trazer mais vídeos com mais frequência para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal, me siga lá nas redes sociais que eu tô postando conteúdo lá também. E é isso aí, rapaziada. Comentem aí, deixem ideias de vídeos, mandem mensagens lá no direct do Instagram também, pra gente tá conversando, batendo aquele papo. É isso aí, vamos para cima. Vou estar mostrando aí para vocês o decorrer do meu dia. Depois eu volto aqui com vocês para a gente trocar mais ideia. Valeu! Fala, gente. Só passando aqui para falar um pouquinho para vocês do que eu estava fazendo. Vocês viram aí, igual eu comentei também no início do vídeo, estou trabalhando aí no processo de criação de um serviço para gerar uns relatórios que a gente vai necessitar para uma conclusão de uma determinada funcionalidade ali no sistema. Então, o usuário, assim que ele concluir a funcionalidade, vai gerar um relatório e vai gerar alguns convites para ele. Eu estou trabalhando inicialmente nesse serviço do relatório, provavelmente hoje eu já vou iniciar também esse serviço da geração dos convites. Sim, agora que eu estava fazendo aqui, eu já tinha feito praticamente quase tudo no início da semana, no início não, na semana passada, e hoje eu só estou refinando, passando algumas coisas aqui também. Daqui a pouco tem a dele aí, eu vou mostrar para vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto também. Eu tenho alguns outros, tem dois devs trabalhando em paralelo comigo nessa branch, nessa funcionalidade. Um é o front-end, ele está criando ali toda a parte ali para mostrar esse relatório, enfim, parte ali do front. E tem um outro dev que ele está trabalhando numa unificação de um endpoint, porque antes desse endpoint que a gente concluía esse processo para gerar o relatório, os convites, ele era dividido em dois endpoints. Então, a gente está fazendo a unificação desses dois endpoints em um só. Não tem, assim, muita complexidade nisso não, mas são, assim, coisas que a comunicação, ainda mais se a gente está praticamente do lado do país, o outro do outro, a gente precisa ter essa comunicação aí para conseguir andar o processo e não ter problemas lá na frente de conflitos, enfim. Mas ainda mais quando a gente está mexendo na mesma branch. Então, é isso aí. Eu também, vocês viram aí, eu estava criando uma outra task aqui no kart que a gente está trabalhando, que é relacionada a essa unificação e também como a gente está usando ali para gerar o relatório um template em HTML, esse template HTML ainda não está pronto, quem está fazendo é o front-end, então a gente não sabe exatamente quais são os campos que ele vai colocar ali para a gente substituir, enfim. Assim que ele concluir a criação desse HTML, eu vou pegar ali e vou alterar os campos também, que eles já meio estão parametrizados aqui no serviço que eu criei também. Criei essa task aí para a gente gerar métrica também para apresentar e etc. Falar ali na diária também. Então é isso aí. Daqui a pouco tem a diária, eu mostro um pouquinho aí para vocês, mas por enquanto é isso aí. É nóis. Bom dia. Não, eu já nem coloquei, tá? Eu tô de preto, tô de luto. Era pra ter sido 3, na verdade era pra ser 3-0. 3-0? É. Um gol foi um gol foi entregado e o outro o cara simplesmente nunca vi aquilo. Ele faz um golaço e depois ele dá uma bica pro gol dele. Pro próprio gol. Fiquei responsável aí por criar o processo de geração
dos IPs de convite e do relatório da campanha. Eu iniciei ele pelo relatório da campanha, até alinhei algumas coisas na sexta com o Quinop também, com relação à estrutura que a gente ia manter, enfim. Aparentemente a implementação que eu tinha feito, ela deu certo. Depois a gente até vai ter um trabalhinho para fazer essa comunicação bidirecional, né, com o front e do back front e vice-versa, para a gente alimentar o file progress que a gente vai ter ali, mostrando que o arquivo está sendo gerado, enfim, para o usuário não ficar com uma defasagem de informação ali, esperando alguma coisa do tipo. Mas, só para finalizar, eu optei por criar um serviço de relatório mesmo, que a gente possa usar para esse caso, mas a gente use para outros casos também. Então, basicamente, a gente renderiza esse HTML, que ele já está montado, converte para PDF, que é usando o conversor que o Gabriel fez lá do Puppeteer. Então, a gente gera o PDF com essa lib, e aí a gente envia para o bucket. Então, desse bucket a gente também tem um helper ali que ele faz a conversão de chave-valor. Então eu criei esse helper que aí basicamente ele tem uma listagem ali, né, uma lista, que aí ele pega o valor do HTML e substitui pela propriedade que a gente quer passar. Então é isso aí. Tem algumas coisinhas aí pra gente ajustar ainda. Vamos lá. Eu finalizei a daily e logo depois ali eu chamei o sênior da nossa equipe, porque como eu estava falando para vocês, o nosso dev front-end ele estava atuando ali na criação dos HTML que a gente precisa para esse relatório, enfim. E aí o que aconteceu? Ele abriu um PR que ele fez algumas implementações no back-end, só que eu estava dando uma olhada nesse PR e eu vi algumas coisas que não estavam de acordo com a estrutura e arquitetura que a gente está usando aqui nesse projeto, enfim. Então eu optei chamar um sênior para alinhar essas coisas, o que a gente poderia melhorar, fazer, se estava correto, se não estava. Isso é uma das coisas que eu até queria falar aqui para vocês. Gente, se não existe certo e errado, mas às vezes exigem abordagens e coisas melhores do que as outras que a gente pode fazer para evitar um retrabalho, evitar problemas futuros que a gente possa ter no nosso código, no próprio sistema em si. Então, esses alinhamentos assim são muito bons, ainda mais se a gente trabalha remoto. Dessa forma, assim, né? Um de um lado do mundo, outro do lado do Brasil, outro do outro. Então, a gente precisa ter esse alinhamento constante. Por às vezes que seja difícil, questão de horário, afazeres que alguns têm no dia, mas o importante é se alinhar, deixar uma mensagem, ser o mais claro possível nisso também. Então, dessas implementações, eu consegui conversar com ele aqui, a gente definiu a melhor forma possível com relação a esses arquivos, porque o outro dev front-end ele tinha feito uns endpoints para a gente baixar os arquivos, só que o fluxo que a gente tinha desenhado, que a gente tinha feito para isso, era um fluxo diferente. A gente não precisaria desses endpoints para serem baixados. Eu vou terminar algumas coisas que eu tenho para escrever e anotar. Depois, esse PR que ele subiu, eu vou precisar dar uma limpada, fazer algumas coisinhas. Mas daqui a pouco eu tenho alguns compromissos que eu preciso fazer. Agora, daqui a pouco é o horário do almoço. Então, preciso dar uma saída, enfim, resolver algumas coisas. Levo vocês comigo. De tarde, eu também combinei de ter uma reunião com os dois devs que estão atuando, o front-end e o outro que está atuando no back-end ali junto comigo. E o sênior também vai participar para a gente conseguir alinhar essas coisas que eu e o sênior nós conversamos, para todo mundo estar a par ali do que está acontecendo, como que é o fluxo, o que a gente vai fazer, beleza? Então é isso aí. Vou terminar umas coisinhas aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Valeu! Bom, gente, finalizei aqui. Anotei algumas coisas aqui no caderno. Eu vou me trocar, me arrumar aqui, porque eu preciso sair, vou fazer. Tenho alguns compromissos agora no almoço, que eu preciso fazer, vou aproveitar. E aí, vocês me acompanham aí, vamos nessa e é nóis.
povo. Bom, já resolvi uma das coisas que eu tinha pra resolver. Demorou pra caramba. Eu precisei vir aqui no cartório e... cartório vocês já sabem. Mas vou precisar ir em 2 lugares, provavelmente 1 ou 2 lugares novamente. Vamos ver. Vai depender do primeiro aqui, porque eu ainda preciso almoçar. Preciso voltar pra casa almoçar e que eu tenho uma reunião que eu tinha comentado com vocês agora às 3 horas com o pessoal ali da equipe que tá trabalhando no projeto ali comigo. Nossa, eu tô laranja. Mas é isso aí. Valeu. Acabei de chegar em my house. Não sabia que resolver esse problema para resolver ia deixar literalmente o meu salário do mês inteiro. Tá querendo conversar aí? Tá querendo conversar? Enfim, mas é isso aí. Eu acabei de chegar em casa. Eu vou almoçar aqui agora rapidinho, porque daqui a pouco tem a reunião que eu comentei com vocês lá para alinhar com o pessoal da equipe tudo certinho. Mas é isso aí. Vou almoçar e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Valeu. É só pra gente alinhar, eu até conversei com o Knop Mestre, a gente achou melhor fazer essa reunião pra deixar você e o Felipe a par, assim, com relação aos arquivos que a gente tá trabalhando ali todos juntos, pra gente ficar alinhado certinho, também com relação ao fluxo de como que vai ser feito para mandar esses arquivos lá pro Bucket, né, pro S3 ou pro Mini.io e para baixar eles também. Bom, rapaziada, agora já são mais ou menos umas 4h50, 4h40, 4h45 por aí. Consegui finalizar aquilo que eu tinha comentado com vocês. Depois que eu voltei aqui, fiz a reunião de alinhamento com o pessoal ali da equipe. Então a gente conseguiu alinhar aqueles pontos que eu tinha comentado. Finalizei os testes unitários, a URL do HTML que a gente precisava passar ali para conseguir pegar os campos. O HTML foi finalizado, consegui fazer a alteração dos campos do HTML para as propriedades que a gente tem ali na nossa entidade. Então deu tudo certo, aparentemente. Mas temos muito trabalho ainda com relação a isso. Hoje o dia está bem bonito, vou mostrar para vocês. Bastante sol. Tá frio, mas tá sol, assim que é bom. Então, deixa eu... Então, daqui a pouco eu vou buscar minha esposa no trabalho, literalmente daqui a pouco. Eu vou subir essas alterações que eu fiz aqui na minha branch. E a gente ainda tem, como eu falei, muito trabalho com relação a isso pra gente fazer. Porque, cara, eu vou abrir no jogo aqui, é muito difícil quando a gente tem uma task, uma tarefa muito grande, dessa completude até, e que tenha bastante pessoas mexendo no mesmo arquivo, às vezes no mesmo local, por conta de conflitos e etc. Isso dá um pouquinho, bastante dor de cabeça. A gente é dev, a gente resolve problemas, a gente está aí para isso. E é isso aí. Eu vou subir aqui os códigos que eu falei para vocês, o que eu acabei de fazer. De noite tenho ainda uma reuniãozinha com o nosso contador, com o meu contador e o contador da minha esposa. É isso aí, rapaziada. Caso eu não grave mais nada para vocês, eu volto aqui para finalizar o vídeo. Fala, meu povo, passando aqui rapidinho para falar com vocês. Fui jogar bola agora de noite, tá um frio caramba aqui na cidade. Agora de noite fui jogar uma bolinha, não mostrei nada também, não gravei nada, nem indo, nem... Enfim, tô aqui agora só falando para vocês, enfim, pra gente finalizar aí o dia. Amanhã eu volto pra gente encerrar o vídeo, tudo certinho. Mas é isso aí. Não sei se tem lance do jogo, se tiver, coloco aí pra vocês. Valeu, galera, e até amanhã. É nóis.
Fala, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para finalizar, assim como eu falei para vocês ontem. Hoje já são 6h15, 6h20 do outro dia, né, que eu gravei aqui para vocês. Eu deixei para finalizar agora de tarde, porque hoje estava corrido demais, muita coisa daquela demanda que eu comentei com vocês. Ainda tem muito mais coisas que a gente refinou hoje. Apareceu mais 8 itens relacionados àquela implementação que a gente está fazendo. Então, tem bastante trampo aí pela frente. E, rapaziada, passando aqui no final do vídeo também para agradecer quem continuou no vídeo aí até agora. Também queria falar uma coisinha, que se você está iniciando na programação, se você está começando a estudar, está procurando um trampo ou algo do tipo, não desanima, foco, força, fé, perseverança e, acima de tudo, acredite nos seus sonhos. Não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, mas no final vale a pena. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos assim, quais tipos de vídeo vocês mais gostam. Se inscreva, ativa o sininho, dá o like, comenta, igual eu já falei, e me siga lá no Instagram também, que eu tô postando alguns conteúdos lá e a gente interage por lá, por aqui, enfim. É isso aí. Valeu, até mais, valeu.